ao ritmo. Tá voltando ao ritmo. Ninguém acertou aí? Não. Não. Puxa. Então não Então vou acho que votar. hoje eu vou me abster, entendeu? Para não ficar chato também. Mas eu sou gaúcha, né? Então vamos combinar, vamos continuar torcendo pelo Inter, talvez. Então vamos ver, tá vamos bem. ver. Bom programa. Beijo, guris. Até amanhã. Tchau, tchau. E você que está nos acompanhando, vamos seguir coladinhos, eu e você, com as principais notícias do dia no Rio Grande do Sul, aqui no RS Acontece. Vamos juntos até as 2h30 da tarde. Você sabe, a sua participação pode ser feita a partir de agora, lá na Band RS, no Facebook da Band. Escreve lá na nossa live que eu leio para você aqui ao vivo. Vamos falar de muitas coisas, falar desse tempo horroroso. Cadê o sol, minha gente? Tem muitos assuntos. Vamos ver os destaques de hoje. Acontece agora. Fraude milionária. 10 pessoas foram presas durante a operação da Polícia Federal contra a empresa de criptomoedas. Chuvarada. Os reflexos da chuva que atingiu o estado nas últimas horas. Teve granizo e vendaval em algumas regiões. Mistério. Comunidade de Arambaré, no centro-sul gaúcho, quer saber por que a água avança e a areia está sumindo da orla. Mais que superação. Há expectativa para a ultramaratona, que acontece no sul do estado. São mais de 200 quilômetros, 54 horas de prova. Quem são os superatletas? E a principal notícia de hoje é essa aqui, ó. 10 pessoas foram presas em uma operação da Polícia Federal contra uma empresa de criptomoedas, as chamadas moedas virtuais. Essa empresa atuava no Vale dos Sinos. Segundo as investigações, a empresa movimentava uma grande quantidade de dinheiro por dia. Mais de 40 carros, vários de luxo. Todos foram apreendidos pela Polícia Federal em uma operação que ocorreu nesta manhã em 4 estados e no Distrito Federal e que desarticulou uma instituição financeira ilegal. Durante a ação, 10 pessoas foram presas, entre elas os líderes da empresa Unique, que tinha sede em São Leopoldo e atuava desde 2017 numa modalidade conhecida como pirâmide financeira. Os novos aplicadores, os novos investidores subsidiam os mais antigos, na modalidade clássica de uma pirâmide. Essa organização criminosa prometia um retorno financeiro de 100% em 6 meses. Segundo a Polícia Federal, o grupo chegou a ter 1 milhão de clientes e captar 40 milhões de reais por dia. Há valores falados por eles de aplicação de 2,4 bilhões de reais. Mas também há declarações de que a empresa movimentaria, com todos os seus negócios no mundo, 9 bilhões de reais. A investigação começou em janeiro, depois que a Polícia Federal apurou uma atuação suspeita por parte do grupo. A empresa não tinha autorização da Comissão de Valores Mobiliários para atuar no mercado financeiro e já havia sido notificada no ano passado. Os clientes eram captados em todo o Brasil, através de redes sociais, em eventos e a partir do contato direto com outras pessoas. Os investimentos começavam a partir de R$ 90. A organização mantinha operações no exterior e investia parte do dinheiro em criptomoedas. Gaspar é uma das vítimas do grupo. O homem de 68 anos mora no Paraná, investiu o dinheiro e não recebeu o retorno prometido. Agora, ele está desesperado, sem saber o que fazer. No começo, maravilhosamente bem. Agora, no final, daí aconteceu isso aí. Daí começaram a estornar os pagamentos e daí depois dali para cá não deu mais nada. Daí já parou tudo e bloqueou tudo. Mas até uns 3 meses atrás foi maravilhosamente bem. Todo mundo querendo realizar os sonhos, os planos, e infelizmente daí aconteceu isso aí. Puxa vida, assim como o senhor Gaspar, outras dezenas aí de clientes, de pessoas que acreditaram aí nessa operação, foram até em frente à empresa hoje de manhã lá em São Leopoldo. Muito triste tudo isso, né? Olha só, quinta-feira amanheceu com muita chuva em vários pontos aqui do Rio Grande do Sul. Em Xangri-Lá, vamos rodar as imagens a partir de agora? Aqui no litoral norte teve até queda de granizo. Essa chuva acabou assustando os moradores dessa região. A gente está vendo agora as imagens de lá, as pedras eram bem grandes, segundo a situação desses telespectadores que nos enviaram aqui essa imagem. A gente também recebeu imagens da cidade vizinha de Osório, também no litoral norte. Vamos ver como é que ficaram algumas ruas da cidade, ficaram completamente alagadas. A gente está vendo então a situação da chuva aí em grande parte do Rio Grande do Sul. Tem também registros de Bagé, na região da Campanha, onde o temporal de ontem à noite assustou os moradores. Olhem só, o tempo fechou geral, foram muitos trovões, foram relâmpagos.
a gente não tem nenhum dado aí de se houve algum tipo de transtorno, de prejuízo, de pessoas desalojadas, mas a chuvarada realmente chegou e não está indo embora do Rio Grande do Sul, não tem jeito. A gente já ouviu, inclusive, uma meteorologista no início da semana que nos contou essa situação, que a gente tem um bloqueio atmosférico que impede que as frentes frias avancem pelo Rio Grande do Sul. Então, por isso que a gente está com essa frente parada, estacionada praticamente aqui na altura do nosso estado, provocando esse tempo mais fechado, tempo de chuva. Isso deve permanecer até amanhã. A previsão mostra que sim, que a temperatura, que a chuva deva deixar o Rio Grande do Sul e que o tempo firme vai voltando aos poucos para cá, tomara, né? Só que toda vez que chove forte, dessa exata forma aí, tem uma comunidade da Zona Sul aqui de Porto Alegre que se apavora. São os moradores do Sertão 1 e 2 e do loteamento Mariante, lá no Belém Velho. Quer ver? Vamos rodar as imagens enviadas hoje pela manhã pelos moradores, para que a gente possa entender o tamanho do estrago. Vamos dar uma olhadinha agora. Olha só, algumas ruas não têm asfalto lá nessa comunidade, tá? Chegou a se formar grandes buracos que atrapalham a circulação dos moradores. A gente está vendo agora as imagens. Hoje, a água da chuva chegou a invadir as residências de algumas famílias. Como a gente está vendo nas imagens, a situação é muito precária. Chama muito a atenção e isso acaba atrapalhando a vida de dezenas de moradores que vivem lá. Por isso, a gente vai conversar agora por Skype com a Fabiana Montim. Ela é oficineira de Cultura de Paz do Centro Social Antônio Gianelli, que fica lá nessa região para saber o tamanho do estrago mesmo, o tamanho do prejuízo. Oi, boa tarde, você está me ouvindo? Oi, boa tarde, Gabriela, eu estou te ouvindo. Como é que está a situação nesse momento? A chuva aí na região do Belém Velho agora deu uma amenizada? Está chovendo fraco, mas continua chovendo, as ruas continuam alagadas. Sempre que chove, a gente tem esses transtornos aqui no bairro, né? E o problema do deslocamento das pessoas que moram aqui. Pois é, Fabiana, conta pra gente como é que é então. Isso já é da tradição do loteamento, dos loteamentos dessa região aí. Não tem asfalto, a gente viu, tem buracos enormes, tem crianças que vivem nessa região, que frequentam o centro. Qual é que é a realidade toda vez que o tempo fecha? Então, o problema é muito grande, como tu mesmo comentou, aqui não tem asfalto, o ônibus não chega até aqui, as pessoas não conseguem se deslocar. O Centro Social Antônio Gianelli atende 227 crianças. Em dias como hoje, as famílias não conseguem se deslocar para chegar até aqui o Centro Social, né? Lembrando que o Centro Social é uma referência de atendimento aqui no bairro, justamente para que as pessoas possam deixar seus filhos aqui, as famílias possam deixar seus filhos e ir trabalhar. O que também, com esse tipo de situação, acaba impedindo, muitas vezes, as pessoas que consigam ir ao trabalho. Porque chegar até aqui é difícil, sair do bairro para conseguir pegar um ônibus é difícil. Alguns carros ficaram atolados hoje. Das 102 crianças que nós atendemos de manhã, hoje só podemos atender 10 crianças. Gostaria de lembrar também que, muitas vezes, aqui é o espaço onde elas conseguem ter as refeições, todas as refeições de um dia, né? Então, há alguns anos, desde que eu trabalho aqui, sempre que chove, é essa situação, assim, né? Não tem asfalto, as pessoas não conseguem se deslocar, alaga as casas, como vocês viram, né? A gente está num ponto aqui que é um lugar que alaga muito, né? As ruas principais que dão acesso ao centro social, elas ficam completamente alagadas, hoje é água até o joelho, não tem como as pessoas chegarem até aqui mesmo. Pois é, atrapalha a vida de todo mundo, né, Fabiana? No caso das crianças, imagina poder caminhar, imagina só a situação de idosos e até mesmo de cadeirantes, tem cadeirantes também que vivem nessa região. Como é que faz para poder circular assim? A gente teve já um caso que aconteceu hoje de manhã de uma pessoa precisar ir para o hospital e o carro da pessoa ficou atolado na água e a pessoa precisa ir para o hospital. A gente sempre pensa que tem os casos de vários tipos de pessoas que precisam se deslocar. Realmente, é difícil para as pessoas conseguirem não só chegar até o centro social, tem a questão dos funcionários, muitas vezes a gente tem que juntar algumas turmas, porque às vezes as pessoas não conseguem chegar até aqui, os funcionários não conseguem chegar até aqui, porque não tem como, né? Chega perto aqui da rua, não tem como entrar aqui. Então, assim, é um transtorno. A comunidade sempre se mobilizou para conseguir o asfalto, o saneamento, porque vocês devem imaginar que com a falta de saneamento, o esgoto se mistura com essa água, então tem toda essa questão sanitária também, né, junto com a dificuldade de se deslocar.
Sim, risco de doenças, né, em função aí de várias coisas que podem ser trazidas por esse esgoto a céu aberto. Enfim, Fabiana, você sabe me dizer qual é a posição da prefeitura, se a comunidade já entrou em contato, se já pediu asfalto? Tens essa informação, Fabiana? Sim, a comunidade não é de hoje, que a comunidade já fez protestos, já pediu asfalto. O orçamento participativo, quando acontece, os líderes comunitários participam, é pedido, né, o asfalto aqui. Já muitas vezes a comunidade já fechou as ruas até a avenida principal, que fica um pouquinho distante daqui, mas é onde dá acesso. A gente não tem um posicionamento de que em algum momento a gente possa ter o asfalto aqui ou qualquer tipo de organização que melhore aqui as ruas ou o saneamento. Então, o que eu tenho para te dizer hoje é que a situação é essa. Existe esse movimento da comunidade, sim, das pessoas que se organizam, mas a gente não tem nenhuma resposta em relação a algum momento que isso possa se resolver. Muito obrigada, Fabiana, pelo seu relato. A gente fica torcendo para que as coisas melhorem por aí. Vamos também tentar entrar em contato com a Prefeitura de Porto Alegre para ter um posicionamento da Prefeitura. Agradecemos, então, a sua participação. Boa sorte. São os moradores, vamos repetir, do loteamento Mariante, do Sertão 1 e 2, é isso, né? Muito obrigada. Tá bom, Fabiana, obrigada. Vamos seguir ainda falando da previsão do tempo. Vamos ver como é que está a situação neste momento em Porto Alegre. Será que tem muito função de congestionamento no trânsito por causa da chuva? Será que está chovendo forte ainda? Karine Flores está na rua e nos conta agora exatamente o que está acontecendo. Oi, Karine, boa tarde. Boa tarde, Gabi. Boa tarde a todos. Agora a chuva deu uma trégua aqui em Porto Alegre. O tempo ainda está nublado, está fechado, temperatura em torno de 22 graus, tem um ventinho, mas temperaturas agradáveis. Então, no momento, deu uma facilitada no trânsito e nas vias. Mas a gente sabe que no início da manhã a situação foi bem complicada, quando a chuva foi mais intensa aqui em Porto Alegre, principalmente em áreas que costumam alagar. É o caso, por exemplo, da zona norte de Porto Alegre, onde qualquer chuva por lá já acaba gerando transtorno e acúmulo de água na pista. É claro que segue a orientação para que os motoristas redobrem atenção, porque em alguns trechos de Porto Alegre ainda há água na pista, então é preciso redobrar a atenção, andar dentro da velocidade permitida para não correr nenhum risco, né? E falando sobre chuva, é melhor as pessoas estarem preparadas, porque ainda tem mais instabilidades pela frente. Hoje já choveu bastante, teve um acumulado de 67 milímetros em 24 horas na cidade de Viamão, aqui na região metropolitana de Porto Alegre. No Uruguaiana foram 56 milímetros e aqui na capital 50 milímetros em 24 horas. Só que, segundo os meteorologistas, tem mais chuva pela frente. Hoje, até o final do dia, deve chover mais de 20 a 40 milímetros. Isso porque a frente fria, neste momento, está parada na região central do Rio Grande do Sul, na região de Santa Maria. Então, ainda há chance de mais chuva até o final do dia de hoje. A gente tem reparado que esses últimos dias tem tido muita chuva, muitas instabilidades. A explicação é um bloqueio atmosférico que impede que essas frentes frias avancem para o restante do país. Então, essas instabilidades ficam estacionadas aqui na região sul, aqui no Rio Grande do Sul, e depois elas avançam em direção ao oceano, mas não chegam às demais áreas do país e por isso tem chovido tanto nesses últimos dias aqui. Mas a tendência é que essa frente fria que está atuando agora, ela consiga avançar. Então, por isso, para amanhã, a previsão já é de tempo um pouco mais firme. É claro que ainda vai ter bastante nebulosidade, aquele dia mais cinzento, as temperaturas mais baixas, mas a tendência é que a chuva mais forte aconteça até o final do dia de hoje. Amanhã, pouco a pouco, o dia vai abrindo. E aí, no final de semana, a tendência é que o tempo seja firme. Só que aí, as temperaturas baixam. Claro, né, que como a gente está na primavera, a gente não deve ter um friozão, mas em algumas áreas do estado, é o caso da Campanha, por exemplo, em Bagé, a temperatura mínima no domingo pode chegar a 8 graus. Então, essa é mais ou menos a tendência, né? Depois que a chuva passa, as temperaturas baixam com o avanço de uma massa de ar seco e frio que vai estar atuando aqui no Rio Grande do Sul. Mas hoje ainda tem alerta até o final do dia, porque a previsão, além da chuva, é de vento um pouco mais intenso, cerca de 50 km por hora, segundo os meteorologistas, e também ainda há chance para raios. Então é bom as pessoas estarem alerta, principalmente quem vai estar circulando pelo trânsito
porque a gente sabe que as instabilidades acabam atrapalhando muito, que as pessoas precisam de mais atenção. E também quem vai sair de casa, não abandona o guarda-chuva. Sei que muita gente está olhando aí pela janela, vê que o tempo parece que vai abrir, mas ainda tem chance de chuva aqui no Rio Grande do Sul e nas demais áreas do estado, principalmente nessa área central e na região metropolitana. Então é preciso ainda bastante atenção, porque a gente tem ainda esse registro de chuva, mas amanhã a tendência é que a chuva dê uma trégua finalmente depois de vários dias. E a gente sabe aí, como a gente viu na entrevista, muitas pessoas em áreas que alagam acabam tendo uma situação bastante complicada nesses dias de clima mais chuvoso. Gabriela. Verdade, Karine. Isso tudo faz parte do pacote da primavera, que é o terror dos meteorologistas. Chove muito, faz calor, faz frio, tudo ao mesmo tempo. Estamos de olho nessa chuvarada toda, então. Vamos para o intervalo. Daqui a pouco, olha só, hoje é o dia da agricultura. Em seguida, a gente vai falar mais sobre esse assunto. Tem um assunto bem bacana sobre a agricultura. A gente já volta daqui a pouco. Estamos de volta com o RS Acontece. Estou aqui atualizando, vendo quem está na nossa live. Um grande abraço para o Marcelo Blum, sempre nos acompanhando. Vamos falar só de um caso que aconteceu na região nordeste aqui do Rio Grande do Sul. 3 bombeiros do 5º Batalhão de Bombeiros Militar, que estavam desaparecidos desde a tarde de ontem no Rio das Antas, foram encontrados nesta manhã. Eles estavam realizando trabalhos de busca pelo adolescente Vitor Garcia Maciel quando perderam contato com os colegas. Segundo o chefe do 5º Batalhão de Bombeiros Militar, Julimar Fortes Pinheiro, o trio foi localizado na manhã desta quinta-feira em Nova Roma do Sul. A área é de difícil acesso e sem sinal de telefonia. Já o corpo do adolescente que estava desaparecido foi encontrado sem vida na tarde de ontem. Uma execução de um jovem em Cachoeirinha, na região metropolitana, provocou um acidente e uma troca de tiros em Gravataí. 2 homens suspeitos do crime foram presos pela Brigada Militar. Segundo a polícia, os suspeitos do assassinato foram encontrados dentro de um veículo. Com eles também havia um adolescente. Eles acabaram colidindo com o carro em que estavam outros dois carros. Em um desses veículos estava uma policial militar que ficou ferida por conta da colisão. Na sequência, começou um tiroteio. No final da ação, 2 revólveres, uma espingarda e um celular foram apreendidos. Agora uma notícia boa para a Serra Gaúcha. Caxias do Sul deve ganhar um novo aeroporto até o ano de 2023. Os detalhes vêm com o repórter Jonathan Bittencourt. Uma boa tarde, Gabi. Boa tarde para quem acompanha o RS Acontece. Uma notícia muito aguardada pelos moradores da Serra Gaúcha, pelo setor produtivo da região. Foi agendada para o dia 4 de dezembro desse ano a cerimônia da assinatura do termo de compromisso para a construção do aeroporto de Vila Oliva, em Caxias do Sul, na Serra Gaúcha. A informação foi dada pelo senador gaúcho Lazier Martins durante uma sessão no plenário do Senado nesta semana. Ele, inclusive, relatou que a confirmação aconteceu durante uma reunião com a Secretaria Nacional de Aviação Civil, com a presença dele, é claro, e também com uma comitiva serrana. Vamos conferir uns pequenos detalhes. O Fundo Nacional de Aviação já tem disponíveis 196 milhões de reais. A Prefeitura de Caxias, com financiamento da Caixa Econômica, vai desapropriar o terreno de 45 hectares e, após estas cerimônias, deverá, em um prazo de 3 anos e meio, Caxias do Sul e toda a região serrana, para o escoamento da sua produção, ter um grande aeroporto. Com a assinatura do termo de compromisso, a previsão é de que a conclusão das obras e que o aeroporto de Vila Oliva, em Caxias do Sul, seja entregue no ano de 2023, porque as obras devem durar 3 anos e meio. Obrigada, Jonathan. Vamos seguir rodando o Rio Grande do Sul. A água avança, a areia some e isso vem preocupando os moradores do bairro Caramuru, em Arambaré. O Igor Garcia, da Rádio Camaquense, é quem nos conta essa história. Boa tarde, Gabi. Boa tarde a todos. Um fato vem chamando muita atenção dos moradores aqui da região Centro-Sul, especialmente da cidade de Arambaré. Gabi, acontece que o nível da água da Lagoa dos Patos subiu, o bloco de areia da praia do Caramuru sumiu e a água já está quase no nível da rua Adelino Machado de Souza, rua esta que costeia a orla da praia do Caramuru, em Arambaré. Nós recebemos uma foto de uma internauta da Rádio Camaquense que ilustra bem esse avanço da água e o sumiço do bloco de areia e a maior preocupação
preocupação dela é referente à questão da rede de luz, porque os postes de luz ficam entre a orla da praia e esta rua. Inclusive, um desses postes estava bem inclinado, com possível risco de queda. A Prefeitura de Arambaré, em conjunto com a CE, realizou a manutenção e a fixação deste poste na manhã de ontem. Ainda segundo representantes da Prefeitura, já existe um projeto para a contenção do avanço da água referente aos postes da rede de luz, e que tão logo a água recue, esses trabalhos serão realizados. Eu conversei também, Gabi, com um representante da Defesa Civil do município, e segundo ele, esse fenômeno acontece, é claro, em função das chuvas dos últimos dias, mas principalmente em função do vento sul, que vem soprando muito forte aqui no estado, e inclusive outras cidades que têm a Lagoa dos Patos aí também puderam observar este avanço da água. Então, não representa maiores problemas para a população, e segundo ele, a Defesa Civil monitora todos estes fatos. Diretamente de Camaquã para o RS Acontece, falou repórter Igor Garcia. Obrigada, Igor, mas que é curioso, né? Hoje é comemorado o Dia da Agricultura. Você já ouviu falar de alimentos biofortificados? Pois a ideia é realizar um cruzamento de plantas da mesma espécie e assim produzir cultivares mais nutritivos. Vamos entender melhor essa história? A gente vai até Embrapa de Pelotas, aqui no sul do estado, falar com o líder da rede de transferência de tecnologia e comunicação desse projeto, Apis Pereira. Oi, Apis, boa tarde para você. Boa tarde, Gabriela. Boa tarde, ouvintes. É um prazer estar aqui participando desse espaço e falar um pouco desse trabalho desenvolvido aqui no Rio Grande do Sul, em rede, né, com um projeto nacional que também conecta uma rede mundial de produção e transferência de tecnologia de alimentos biofortificados. O que é isso, Apis? Traz para a gente mais detalhes exatamente, o que significa isso? Então, a biofortificação é uma estratégia complementar a outras estratégias de combate à desnutrição, né, que é a chamada fome oculta, que é aquela fome que não se percebe. Às vezes, pessoas que têm, inclusive, estado de obesidade apresentam algum distúrbio nutricional, como níveis baixos de algum microelemento. Então, a ideia dessa estratégia, a biofortificação, é produzir alimentos que são comuns, que já fazem parte da dieta das populações, para não criar nenhum choque, né, principalmente choque cultural de substituição de alimentos, mas tratar desses alimentos comuns, como arroz, feijão, batata doce, mandioca. Então, se busca desenvolver esses alimentos com maiores teores de vitamina A, de ferro e de zinco. Agora, então, quais os alimentos que vocês estão utilizando? É batata doce aqui, Apis? O nosso carro-chefe no Rio Grande do Sul é a batata doce, que é o alimento que nós identificamos que tem essa característica, né, de estar mais presente em diferentes regiões do estado, né? A gente sabe, por exemplo, mandioca aqui na região sul não é tão consumida, na região nordeste já tem um papel importante, mas a batata doce, ela, digamos assim, é mais universal o consumo dela, né? Então, a gente apostou muito na utilização da batata doce como carro-chefe. Mas, no Brasil, nós trabalhamos com 8 alimentos, né? Feijão, milho, trigo, arroz, abóbora, feijão miúdo, né? O que chama o feijão calpi. Então, nós temos essa cesta, né, de alimentos que atende essas diferenças regionais do Brasil, né? Por exemplo, no Nordeste não tem consumo de feijão comum, né? O nosso feijão aqui do Sul, mas lá eles consomem o feijão miúdo, que chamam feijão calpi. Então lá se trabalha muito com esse feijão. Em que pé que está nesse momento essa pesquisa? Que vocês já avançaram até que ponto, Apis? Olha, esse é um projeto que tem 15 anos no Brasil, né? E ele faz parte de uma rede mundial, inclusive com doações financeiras internacionais que aportam recursos juntamente com os recursos de instituições brasileiras, né? Nós temos uma rede de mais ou menos no Brasil 150 pesquisadores envolvidos. Nós já temos materiais lançados em quase todas essas culturas que eu falei, né? Exceto trigo e abóbora e arroz, que estão em fase final para lançamento de materiais, mas
milho, feijão comum, feijão miúdo, batata doce e mandioca. Nós já temos alimentos biofortificados disponíveis, né, para a população. Nós ainda estamos trabalhando fortemente na questão da divulgação junto aos agricultores, porque ela não é uma estratégia de mercado. Ela é uma estratégia que busca fazer com que as pessoas que vivem em risco nutricional tenham condições de produzir o seu próprio alimento e assim conseguir reverter esse quadro nutricional. Então não é um alimento assim não é o nosso objetivo que esse alimento esteja disponível, por exemplo, em prateleiras do supermercado, né? A nossa estratégia é fazer com que as pessoas tenham acesso às sementes e às mudas para produzir o seu próprio alimento e, com isso, conseguir reverter o quadro de insegurança nutricional. Muito bacana. Muito obrigada pela sua participação nesse dia especial, Dia da Agricultura. Um abraço para você. Bons estudos aí, bons projetos para vocês. Obrigada, Taps. Obrigado, Gabriela. Um abraço. Olha só, a gente está falando do interior do Rio Grande do Sul. Vamos dar uma voltinha pelo mundo? Porque a gente vai mostrar a partir de agora um evento muito bacana que está acontecendo no Gigantinho, aqui em Porto Alegre. A comunidade senegalesa de Porto Alegre celebra o grande Magal de Toubá. Mais informações com ela, que volta ao vivo agora, Karine Flores. É com você. Um evento que mostra a diversidade que tem aqui em Porto Alegre. A estimativa é que existam hoje, morando aqui na capital, 1.200 senegaleses. E esse evento que acontece aqui no Gigantinho até às 10 horas da noite deve reunir cerca de 700 senegaleses. O nome do evento é Grande Magal. É uma celebração religiosa muito popular, muito tradicional para os senegaleses, que acontece anualmente. Essa é a 4ª edição que acontece aqui em Porto Alegre e reúne muitas pessoas, porque esse é um momento de compartilhar as experiências, as histórias, as vivências que eles têm que lembrar um pouquinho da sua terra. Eu vou conversar agora com o Mor Indiai, que ele é um dos organizadores aqui do evento, para me explicar. É um evento muito importante e tradicional para vocês, que acontece todo ano, né? Boa tarde. Boa tarde para o povo gaúcho que estão ao vivo. O evento é tão importante para nós porque representa muitas coisas no mesmo tempo. Uma das coisas que ele representa é a liberdade africana, que o Cheikh Bamba lutou durante sua vida e tudo. Outra coisa é a comunhão entre o povo senegalês e o povo brasileiro. Dá para ver atrás, o povo se mistura, se abraça, a calorosa senegalês que a gente trazemos na terra gaúcha. Então, espero que esse evento seja repetido nos próximos anos que vêm. É isso. Mais uma vez, estamos aqui para mostrar para o povo gaúcho, estamos aqui para somar, para acrescentar culturalmente, economicamente, não é para tirar nada de ninguém. Vamos se misturar, vamos ser alegria. O mundo hoje em dia, do jeito que está, preciso esse tipo de evento. A gente escuta aqui ao fundo essa música, uma música que está sendo cantada agora, aqui ao vivo, uma música típica de vocês. E é justamente isso, esse evento tem música, tem orações, o pessoal conversa, são várias atividades, né? Exatamente, tem músicas, tem canções, a gente conversa, a gente troca as ideias, tem a parte cultural, a dialoga, porque hoje quem fala ao comércio da rua, fala os senegaleses que vendem na rua. Então precisamos dialogar, precisamos falar porque as pessoas estão na rua vendendo. Eu acho que ninguém em casa queria ficar na rua exposto, embaixo de sol, de chuva, correndo atrás de fiscalização diariamente. Então quem faz isso, ele está sem opção, é uma fonte de renda para sobrevivência. Então precisamos dialogar sobre isso. É um evento que ajunta muitas coisas. Então eu acho que estamos chamando o povo gaúcho para vir, ainda dá tempo. O evento vai até 22 horas e daqui para frente a gente estamos aqui esperando o povo gaúcho para vir apreciar a festa senegalesa. Legal. E uma das coisas mais bacanas aqui, que agora o nosso cinegrafista Rodrigo vai mostrar para vocês, são as roupas típicas que eles usam, são roupas bastante coloridas, e essas são as roupas que eles usam no dia a dia deles lá, não é porque hoje é um evento especial. Lá no Senegal eles costumam usar essas roupas bem coloridas, e o mais bacana é que eu estou aqui com o Omar Mouri, que ele, lá na terra dele, ele fazia essas roupas, ele trabalhava como costureiro fazendo essas roupas. Quanto tempo para fazer essas roupas? Na verdade, isso não demora, né? Se tu tem tempo, talvez pode demorar umas 2 horas, 3 horas, né? Talvez tem gente que prefere
dividir mais tempo, né? Mas 1-2 horas talvez ele consiga fazer. Quais são as cores assim que são mais típicas que a gente vê? Por exemplo, tu tá com uma cor mais clara, eles estão com uma cor mais escura, mais colorida. O que mais te pediam lá para fazer? É que na verdade a gente ficava feliz, né, de usar essa roupa, porque é lembrança um pouco daí do país. Que é uma roupa que a gente já tem como educação daí, né, de andar com essa roupa toda hora, né, na rua, assim. Daí, assim que a gente fazer festa, daí cada um vai usar, né, para mostrar o que tu tem de boa, né, para diferente. Porque a gente usa roupa brasileira, né, se não for festa. Mas hoje aqui a gente usa porque temos que mostrar tudo que a gente tem como típica, né. Em comum aqui entre a história de todos vocês é a vinda para o Brasil em busca de oportunidades, em busca de uma vida melhor. Busca uma vida melhor, com certeza, porque como a gente já temos educação de ser sonhador, então temos que sempre de mostrar, de provar isso que somos, né? Somos guerreiros que viajam longo país, né, para buscar uma vida digna. Assim que a gente tem oportunidade de outro país, a gente viaja também, porque isso já é uma escolha desde a criança, né? Muito obrigada. Bom, então o evento até às 10 horas da noite aqui no Gigantinho, para quem quiser conhecer um pouquinho mais da cultura aí dos senegaleses, aberto ao público. Gabi. Que linda essa mistura de culturas, né, Cal? Aqui eu vim em homenagem aos senegaleses, bem colorida hoje também. Vamos para mais um rápido intervalo, então, e daqui a pouco vamos falar sobre resolução de conflitos, como resolver aqueles probleminhas, não só no trabalho, mas também em casa. A gente já volta. Estamos de volta. Caso IMESF. Hoje, 14 unidades de saúde estão com atendimentos afetados. 11 unidades não abriram as portas. Seguem as tentativas de negociação entre os trabalhadores e a Prefeitura de Porto Alegre. Gilberto Chauri. Olá, Gabriela, todo mundo que acompanha o RS Acontece nesta quinta-feira. E olha, das 14 unidades de saúde que são afetadas por esse segundo dia de paralisação dos funcionários do IMESF aqui em Porto Alegre, 11 delas estão totalmente fechadas. São elas a Unidade de Saúde Esperança Cordeiro, a Passo das Pedras 2, Santa Maria e Timbaúva, essas localizadas na Zona Norte. Também estão fechadas as unidades Jardim Protásio Alves, Laranjeiras, Milta Rodrigues, Pitinga, São Pedro, Vila Safira e Venceslau Fontoura, na Zona Leste. Outros 3 postos estão com os atendimentos restritos. São eles as unidades de saúde Ernesto Araújo, na Zona Leste, e também as unidades Divisa e Alto Embratel, na Zona Sul. Havia uma reunião marcada entre os servidores do IMESF e a Secretaria Municipal de Saúde para a próxima terça-feira, dia 22 de outubro. No entanto, esse encontro foi cancelado na noite de ontem, justamente pela pasta da Secretaria Municipal da Saúde. O motivo foi o não cumprimento por parte dos servidores do IMESF, o não cumprimento do prazo de 48 horas que deveria ser realizado para o início da paralisação. O ofício foi emitido na segunda-feira à tarde e a greve foi retomada na quarta-feira pela manhã. Essa paralisação, que está no segundo dia, ela deve seguir até esta sexta-feira, portanto, amanhã. Se o IMESF for extinto, de fato, que é justamente essa a reivindicação dos servidores, é para que não haja a extinção do Instituto. Se o IMESF for extinto, cerca de 1.800 trabalhadores devem ser demitidos. Gabriela. Obrigada, Gilberto. Anote aí. A Caixa Econômica Federal anunciou que vai reforçar o atendimento a partir de amanhã para dar conta da retirada do saque imediato do FGTS, que permite receber até R$ 500 de cada conta do fundo. É que nesta sexta-feira começa o pagamento para quem não é cliente da Caixa e faz aniversário em janeiro. As 2.302 agências em todo o país abrirão no sábado, das 9 horas da manhã às 3 da tarde, para fazer os saques, atualizar o cadastro dos trabalhadores e emitir a senha do cartão cidadão. Também haverá atendimento especial na segunda-feira, dia 21, e na terça, dia 22, com 2 horas a mais de atendimento nas agências. Quem tem cartão cidadão e a senha dele poderá sacar o dinheiro nas casas lotéricas. Vamos mudar de assunto agora? Além do Dia da Agricultura, hoje também é o Dia Mundial de Resolução de Conflitos. E que são conflitos de qualquer tipo mesmo, viu? Vão desde discussões em família, no trabalho,
no dia a dia. A gente convidou uma especialista em direito da família para nos contar mais sobre esse assunto, a advogada Cláudia Barbedo, que está aqui conosco. Obrigada, doutora, pela sua presença. Existem técnicas para se evitar ou para se resolver um conflito? Gostaria de agradecer, né, o convite pela participação. Sim, a gente tem técnicas para resolver os conflitos e nós temos algumas dicas também, né? Uma dica bastante importante quando duas ou mais pessoas estão em conflitos é utilizar uma metáfora mental de distanciamento, que é poder olhar o conflito como se a gente estivesse assistindo uma peça de teatro ou se estivesse assistindo um filme no cinema. Por quê? Porque muitas vezes aquilo que é falado no conflito não é diretamente entre aquelas pessoas que estão brigando. Como assim? É alguma coisa que veio de fora, a pessoa já veio incomodada, quando chega ali naquele local, né, continua em conflito com aquela pessoa e às vezes traz algo que não é bem da relação dos dois. Ou seja, acaba estourando na pessoa. Acaba estourando na pessoa. Se a pessoa acabar, né, se enroscando naquilo que o outro está dizendo ou vestindo a carapuça, como a gente diz, popularmente, o que vai acontecer? Né? Vai ter um acirramento de ânimos. Agora, se a pessoa conseguir fazer um exercício mental de distanciamento e conseguir se distanciar daquilo ali, daqui a pouco são alguns minutos que passam e a pessoa acaba esquecendo. A pessoa acaba dizendo assim, foi só um desabafo, mas vamos continuar o nosso assunto do que a gente estava tratando. E às vezes, Gabriela, é importante que quando a pessoa não consegue, né, se distanciar no local, ela pode fazer uma retirada física, de dizer, olha, eu vou dar uma voltinha ali na rua, eu preciso ir ao banheiro, eu preciso tomar uma água, que é uma forma de oxigenar e ela conseguir voltar de uma outra forma. Isso não quer dizer que a pessoa foi fraca naquele momento ou não sabe responder. Não, isso faz parte da cultura de paz naquele momento. Isso faz parte da cultura de paz, muito bem colocado. E é certo isso que tu estás trazendo, porque a gente tem essa dificuldade, assim, em pensar, mas é um ato de covardia, uma falta de coragem ou um ato de inteligência? Na verdade, é um ato de inteligência porque a gente está fazendo uma mudança de cultura, né? E a gente já tem vários seguidores, é um movimento que tem vários seguidores nesse sentido, é uma bandeira que a gente pode levantar, ou seja, as pessoas não aguentam mais brigar. Então, é possível se estabelecer uma convivência de paz entre as pessoas. Só que, para isso, as pessoas têm que conseguir fazer um exercício que implica num treinamento, para elas, ao invés de acirrar os ânimos, que é o mais comum, elas aprenderem como esses ânimos podem ser acalmados. E o silêncio entra em que momento aí, doutora? O silêncio, ele é uma técnica bastante utilizada. Por quê? Tem um velho ditado que diz o seguinte, quando a gente está zangada e a gente vai responder alguma coisa, a gente conta até 10. Agora, repara, quando a gente está muito zangada e a gente tem que responder alguma coisa, a gente conta até 100. Então, o silêncio, ele é importante tanto para a pessoa se organizar, porque às vezes o que acontece? Numa situação de conflito, muda a respiração, umas pessoas começam a transpirar, outras pessoas começam a gritar porque não conseguem não alterar o tom de voz. Então, esse momento é um momento que a pessoa pode se organizar e também os dois se acalmarem, né? Porque se daqui a pouco vem uma discussão acalorada, a gente pode começar uma discussão por um incômodo, que daqui a pouco avança para um dissabor, daqui a pouco avança por uma ira, daqui a pouco avança por uma raiva, quando tu vê, tá numa selvageria. Sabe o que me parece muito, a gente conversando agora, me veio uma situação no trânsito, por exemplo. Isso é muito comum, né? E é um perigo. Exatamente. A gente nunca sabe, né, quem está do outro lado. É um perigo fomentar qualquer tipo de discussão, mas no trânsito é pior ainda. Uma outra dica que fica é a gente fazer um treinamento para aprender uma outra forma de se comunicar. Assim como a gente tem uma reeducação alimentar, a gente pode fazer uma reeducação para a comunicação,
que é uma comunicação não violenta. Porque uma coisa, exatamente isso que tu está trazendo do trânsito, né? Alguém cortar a minha frente e eu seguir esse carro para xingar a pessoa. Todo mundo já ouviu falar de uma história assim, né? Exatamente. O que vai acontecer? Vai acontecer o acirramento daquele conflito, né? A gente não sabe onde vai parar e a gente vê, às vezes, até tragédias que ocorrem em função disso. Mas uma outra postura que a gente pode ter é uma comunicação não violenta, que a comunicação, ela não é só falada, ela é também pelas expressões corporais, porque às vezes no trânsito a gente vê muitas expressões corporais que as pessoas não falam, porque não se ouve, né? Diferente é tu chegar para essa pessoa e cortar a frente dela e dizer, desculpa, eu errei. A pessoa não vai te xingar. Ela pode ficar chateada e tudo, mas isso é uma forma de uma comunicação diferente que, ao invés de acirrar os ânimos, vai acalmar. E quando, por exemplo, tem uma discussão assim, doutora, um caso bem prático, assim, um exemplo bem prático, e a pessoa vem e lhe ofende, assim, gritando, como faz? Faz exatamente isso. Tenta relaxar, tenta pensar. É assim que se resolve de imediato, assim, um conflito? Exatamente. E repara o seguinte, se uma pessoa vem gritando, né, com a voz super alterada, dá para ver que a pessoa está alterada. Qualquer coisa que tu vá falar para a pessoa naquele momento, primeiro que ela está surda, ela não vai ouvir. Segundo que o estado de compreensão dela é 0. Então, nesse momento, o mais adequado é fazer um silêncio. Claro que o silêncio não pode fazer assim 1 hora de silêncio, né? Então tem que ser um silêncio que dê para aquela situação se recompor. Ter autocontrole naquele momento. Que é o autocontrole, porque às vezes naquele momento não adianta. Tem momentos que não, até no próprio acolhimento, às vezes quando uma pessoa passa por uma tragédia e a gente quer acolher a pessoa, depende da forma do acolhimento, porque conforme o estado da pessoa, ela tem uma certa rejeição. Então a gente tem que dar um tempo um pouco para as pessoas, até para elas oxigenarem melhor, conseguirem respirar, para conseguir fazer uma reflexão e pensar em outras coisas, porque senão só vai acirrar o momento do conflito. A senhora faz palestras, né, falando sobre isso, sobre resolução, de mediação de conflitos. Existem muitos pedidos realmente de pessoas que querem ouvir essas dicas? Existem bastante pedidos e agora, em final de novembro, inclusive, a gente vai ter dentro do próprio Foro da Tristeza a segunda mostra de mediação, que é voltada para toda a população, para buscar uma conscientização, que nós estamos falando do Dia Mundial da Resolução de Conflito, para buscar uma conscientização dessas pessoas e poder apresentar a elas uma outra forma de resolver o conflito, que não só entrando para briga e ameaça, né? Porque a tendência das pessoas, como elas não conhecem, ou estão recém conhecendo essa nova cultura, é sempre aquela coisa de ameaça, né? Tu não vai resolver por bem, tu vai resolver por mal. Eu vou chamar o advogado, ou então o juiz vai te chamar a atenção. Mas tem muitas outras formas que a gente pode resolver essas situações. E o mais importante é poder devolver para nós, cidadãos, a própria responsabilidade da gente resolver as nossas coisas, né? Começa em casa, né? Exatamente. Obrigada, doutora. Venha sempre. Muito obrigada. Eu que agradeço. Muito obrigada. Vamos para mais um intervalo e olha só, na volta a gente vai falar sobre a ultramaratona. São mais de 200 quilômetros correndo. Já pensou? Em seguida a gente te conta mais. Tem um desafio para você que nos assiste. Já imaginou percorrer o maior trecho litorâneo do mundo em até 54 horas? A Extremo Sul Ultramarathon, a maior praia do mundo, te desafia a isso. A largada da prova inicia na Barra do Chuí. A prova é em novembro, mas a gente já te antecipa agora o assunto e recebo aqui o diretor da Ultramarathon, Paulo Garcia, que é português, recém desembarcou de Portugal aqui para o Rio Grande do Sul, aqui em Porto Alegre, né? Boa tarde, Paulo. Boa tarde, tudo bem? Tudo bem. Você veio então para poder organizar, porque as inscrições vão até o final desse mês, né? Sim, as inscrições estão abertas até o final do mês no site da prova. E como que é isso? Como é que funciona essa prova? Porque é uma prova bastante restrita, assim, ou seja, só para quem realmente é um atleta profissional, no caso, assim, que realmente se dedique para isso, porque são 226 quilômetros. Ao contrário do que as pessoas pensam, não é para profissionais. Meu Deus, mas se eu vou tentar essa prova, eu já morri antes de fazer a inscrição, Isto é Paulo. O cidadão comum, a nossa média de idades é de 46,5 anos. E tudo gente que não é profissional, fazem isto como hobby.
mas que têm uma capacidade de gestão mental diferenciada, não é? Nossa. Porque não é só físico, é também muito mental um desafio destes. Mas essa prova não tem parada, né? Ela começa e não termina. Tem 54 horas para sair de uma barra e chegar à outra. Qual é o trajeto? Sai da Barra do Chuí? Saem da Barra do Chuí e vão chegar à Barra do Rio Grande. São 226 quilómetros para serem completados dentro das 54 horas. O primeiro, 28 horas, 29 horas, com bom tempo estará na Barra de Rio Grande. 28 horas? Sim, 28 horas. Meu Deus! Agora, isso atrai, obviamente, atletas do mundo inteiro, né, Paulo? Sim, o nosso objetivo é captar cada vez mais. Através das nossas redes sociais, já chegámos a mais de 50 países. Nos próximos anos, teremos aqui presença de muitos estrangeiros, porque a praia, aquele destino é único no mundo, é ímpar. E isso faz com que as pessoas que já correram muitas partes do mundo procurem novos desafios e a Extremo Sul é um deles. E fora a paisagem, né? Que vai acompanhar o tempo inteiro ali. Acho que esse é o grande propósito de vocês, né? A paisagem é deserta, não é? O que nós vendemos ali, o que há para oferecer é a mesma experiência que eles vão viver ao longo daquela praia. Meu Deus do céu. Olha aqui, ó, vamos incluir alguém que é um destaque, que está em busca do novo recorde mundial, que é um atleta gaúcho, natural lá de Rio Grande, ele é cego, é o Vladimir Virgílio dos Santos e tem presença confirmada esse ano na competição. Competidor fiel desde a primeira edição da Extremo Sul. Vamos lá, Vladimir, tá tudo pronto por aí, meu amigo? Boa tarde a todos. Sim, boa tarde, Paulo, seja bem-vindo ao Brasil. Olá. Está tudo pronto aqui, estamos treinando diariamente, não só o físico, como o Paulo falou, o psicológico. E para encarar esse deserto que é esses 226 quilômetros de praia aqui, precisa realmente ter um fator psicológico muito grande, porque nós temos de um lado areia, do outro lado o mar, e mais nada. Então, mas o mar ajuda, né? Olha só, Vladimir, pela primeira vez você está se desafiando que você vai fazer a corrida sem guia, é isso? Na realidade, eu estou indo para aumentar um recorde que é meu, de 69 quilômetros. Eu percorri em 2016 a Extremo Sul até o farol de Sarita, fiz 69 quilômetros para bater um recorde mundial que era de um francês, de 54 quilômetros em autonomia. Esse ano eu estou indo para completar a prova de uma ponta a outra, fazer os 226 quilômetros, me guiando só pelo mar, né? E assim aumentar o recorde mundial. Não haverá participação de nenhum atleta guia do meu lado, né? E nem pode, e nenhum veículo também me indicando a prova. Tudo sou eu que vou ou escutar o som do mar, ou quando o mar estiver calmo, eu vou entrar realmente para a beira da água. Ah, que lindo, Vladimir. E como é que são esses treinamentos? Todos os dias você está treinando assim? Não estou treinando agora. Eu deixei para início de novembro começar os treinos na praia mesmo, né? O que eu estou treinando realmente é a resistência, né? Os treinos com muita quilometragem e também a solidão. Então, às vezes eu vou eu treino dentro do Hotel Vila Moura e fico em cima de uma esteira por cerca de 2, 3, 4 horas, imaginando que eu estou na praia, sabe? Que assim não tem ninguém. Eu preciso treinar a minha mente para ficar realmente na solidão, porque esse é um longo trajeto e quando vai avançando a noite, o cansaço físico vai tomando conta, a tendência da nossa mente é também cair um pouco. Então eu não posso deixar isso cair. Isso não acontece só comigo, vai acontecer com todos os atletas. O maior desafio da prova, na realidade, é estar na solidão da praia. Nossa, isso que eu vou perguntar para o Paulo agora, que vocês se conhecem, né, Paulo? Sim, há 5 anos já. Então, esse é o maior desafio, além da solidão, também a resistência física, né? São os dois. E ainda existem outros. Para se percorrer aquela praia, ou para ser ultramaratonista, tem que se resistir ao sono, à fome, à sede, à saudade, como é que à controla tristeza. o psicológico nesse momento, Paulo? Eu tenho uma filosofia, eu acho, e costumo dizer que quem conclui estas provas vive num estágio de inteligência emocional diferenciado, porque tem que se ter uma capacidade enorme de gestão para gerir muita coisa, é muita coisa mesmo. Tanto que as empresas hoje, muitos dos gestores dessas grandes empresas,
no recrutamento, se alguém for ultramaratonista tem vantagem relativamente aos outros. Porque é um exercício também de gestão fazer uma ultramaratona. Você participou de quantas? Estas distâncias, eu nunca fiz este tipo de distância como desafio, né? Eu corro para me sentir bem, por questões de saúde. Ultradistâncias, já fiz algumas de 80, mas nunca foram em formato de competição, digamos assim. Vladimir, quero voltar a perguntar para você se em algum momento dessas suas participações você pensou em desistir em algum ponto da prova. E como é que faz para não desistir? É que a gente tem um foco na cabeça. No meu caso, eu estou focado justamente eu imagino já a chegada. Então eu não admito isso dentro da minha cabeça de parar no meio da prova por qualquer motivo, né? Então eu já vislumbro isso na minha mente. Então é isso que já me mantém sempre à frente. Eu já participei de provas no deserto, Atacama, Saara, Gobi, na China, Antártica recentemente. Então eu trabalho isso sempre com a minha mente. Eu me esforcei tanto para estar numa prova, então eu tenho que ir com ela até o fim. Mas obviamente algumas provas isso já não foi possível, porque às vezes a gente estranha o calor, estranha muitas subidas, né? Então tem coisas que vai além do que a gente treina dentro da nossa cidade. O Paulo organiza provas na Europa também, eu já participei de provas lá, a PT 281, lá, são uma prova de 281 quilômetros, e realmente essa prova ainda está engasgada em mim, que eu preciso terminar, porque são 281 quilômetros com 49 graus, 48 graus. Meu Deus! Treinar mais para superar esse calor aí. Mas o Paulo sabe disso, que eu vou chegar e vou concluir, né, Paulo? Porque tem tudo isso também, tem o calor, tem a chuva, tem o sol a pino, tudo isso não dá para programar também, né? Sim, o desportos de natureza tem isto. É a diversidade. É o que aparecer, é o que vai ter que ser superado. Rapidinho, temos 1 minuto para quem quiser participar, então, inscrições. Inscrições em www.extremo-sul.com até o dia 31 de outubro. Tá bom, muito obrigada, Vladimir. Boa sorte. Olha, eu quero te acompanhar, vou ficar torcendo por ti, viu? E aí, quando terminar a prova, volta aqui para contar pra gente como é que foi. Com certeza. Muito obrigado. Vamos dividir essa vivência com vocês todos. Convido todo mundo para Extremo Sul, pessoal. Venha. Ai, que legal. Obrigada, viu, Paulo, pela sua presença Obrigado, aqui. eu. Estaremos acompanhando com certeza. O RS Acontece de hoje vai ficando por aqui. Outras notícias 10 para as 7 da noite no Band Cidade. A gente se vê amanhã. Tchau, tchau.